Olá, sou Cristiane Silva. Vou apresentar o artigo Why Does Research in Finance Have So Little Impact? Tradução livre. Por que as pesquisas em finanças têm pouco impacto? De autoria dos professores de Finanças e Negócios da Universidade Reine do Reino Unido, aos autores Chris Books, Evelyn Felton, Lisa Scu e James Walker. Esse artigo ele foi publicado em 2019 na revista Clinical Perspective on Accounting. Vou contextualizar o artigo para depois apresentar o problema, as questões problema, objetivo e depois o desenvolvimento do artigo. As pesquisas nas universidades são necessárias, principalmente com o propósito de demonstrar o impacto na sociedade que a financia. No Reino Unido, a subdisciplina das finanças é importante para fornecer percepções acerca dos ciclos econômicos, do comportamento do mercado e em relação às decisões também dos investidores. E as instituições, elas competem por acadêmicos que são capazes de publicar nos meios financeiros considerados elites. Neste contexto, surgiu algumas críticas, alguns questionamentos acerca das pesquisas em finanças. Se há uma super quantificação de pesquisas em finanças, que elas não estão produzindo nada de novo, que os modelos são abstratos e divergentes com a realidade, que há uma necessidade da realização de trabalhos empíricos, quantitativos, para atender os profissionais. E também que é um volume pequeno de pesquisas relacionadas a éticas em finanças. Neste contexto, surgiram algumas questões problemas. Primeiro, está crescendo em volume e qualidade as pesquisas em finanças? Está adotando uma variedade de abordagens metodológicas e analisando uma infinidade de fontes de dados? É capaz de fornecer possíveis soluções para os principais problemas financeiros enfrentados pela economia ou pela sociedade? E é amplamente utilizado por governos, reguladores e empresas, tanto no setor bancário quanto fora dele? Essas foram as questões que nortearam a nossa pesquisa, essas foram as questões problemas. Neste contexto, o objetivo foi explorarmos o desenvolvimento e impacto das finanças acadêmicas, com foco particular no Reino Unido, por meio das características das pesquisas publicadas e citadas nos principais periódicos dos campos de finanças, contextualizando acerca do termos finanças acadêmicas. Trabalhamos com investimentos, com finanças corporativas e com finanças bancárias. Com investimento, trabalhamos gestão de portfólio, estrutura de governo, precificação de ativos, gestão de risco financeiro e conceito de eficiência de mercado. Acerca das finanças corporativas, verificamos os mecanismos através dos quais as empresas levantam financiamento, suas decisões acerca de como usá-los e a política de dividendos. Acerca das finanças bancárias, trabalhamos a teoria de intermediação financeira e a eficiência bancária. Justifica-se essa pesquisa pela necessidade e relevância para o setor de serviços financeiros, economia ou sociedade em geral, em comparação com outras áreas de pesquisa de negócios e gestão. E também pela ausência de pesquisa acerca da ética nas finanças acadêmicas e, posteriormente, questiona-se as prováveis consequências para a disciplina, incluindo sua relevância para a sociedade. A justificativa do cenário de termos trabalhado o Reino Unido, porque o Reino Unido possui um sistema homogêneo de ensino superior e uma longa tradição de avaliação formal de pesquisa por intermédio de exercícios de avaliações RAI e REF. E segundo, ele é o segundo maior produtor de pesquisas acadêmicas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E também ele é relevante a importância do setor financeiro no Reino Unido, onde Londres é o maior centro financeiro do mundo, com serviços que impulsionam o PIB do país. Abordagem metodológica.
Na abordagem metodológica, primeiro trabalhamos com dados da avaliações de qualidade das pesquisas produzidas nas escolas de negócios do Reino Unido, por meio da avaliação RAI, de 2002 a 2007, e da avaliação REF, 2008 a 2013. O RAI foi um exercício realizado aproximadamente a cada 5 anos, em nome de 4 conselhos de financiamentos do ensino superior do Reino Unido. A última edição dele foi 2008, e o REF um sucessor do RAI, é uma avaliação também de impacto que avalia a pesquisa de instituições britânicas de ensino superior. E foi usado pela primeira vez em 2014 para avaliar o período de 2008 a 2003. A próxima edição do REF seria em 2021, continuando o modelo de avaliação anterior, e enfocaria os resultados de pesquisa, o impacto da pesquisa e o ambiente da pesquisa. No entanto, o processo foi adiado por causa da pandemia, da Covid-19, e também em 2016 ele já foi atualizado e adiado também. Por isso, os dados trabalhados nesse artigo são os mais recentes em relação ao REF, e é a última avaliação em relação ao RAI. Depois, nós verificamos os padrões de publicações nas principais revistas de finanças, Journal of Finances, a JF, a Journal of Finances Economics, a JFE, a Review of Finances Study, RFS, a Journal of Finance and Quantitative Analysis, JFQA, e a Review of Finances, a ROF, ROF. No RAI 2008, a pesquisa de contabilidade e finanças foram avaliadas por um subpainel separado ao restante de negócios e gestão. Mas para o REF, os dois foram fundidos, tanto a pesquisa em contabilidade e finanças, quanto negócios e gestão. E para o RAI e REF, a qualidade foi medida em uma escala de 1 estrela a 4, sendo 1 o mais baixo e a 4 estrela o mais alto. Acerca do banco de dados de publicações, coletamos informações sobre volume de pesquisas publicadas, tipo de pesquisa, sendo empírica, teórica ou quantitativa, a área temática trabalhada, o país de filiação dos acadêmicos, dos dados e os dados que eles usavam. Pesquisamos também manualmente 4.769 artigos publicados nas 5 principais revistas, entre janeiro de 1970 a julho de 2014, e codificamos cada publicação com base em sua natureza empírica ou teórica. E também, nos estudos anteriores, nós recuperamos as informações acerca dos tipos de dados utilizados. Análise dos resultados. Primeiro, nós analisamos o estado da Academia de Finanças em relação a outros subcampos nas áreas de negócios do Reino Unido, de acordo que nós vamos demonstrar no quadro 1, e também, depois, nós ampliamos nossa análise para uma dimensão internacional, analisando a totalidade da pesquisa publicada, em agências de finanças, e investigamos os padrões de publicações ao longo do tempo, de acordo com as apresentações no quadro que vai do 2 ao 7. No quadro 1, está apresentada a nossa primeira análise acerca do estado da Academia de Finanças. O painel A foca nos resultados do RAI 2008, e o painel B indica os resultados do REF 2014. Os números relatados nos painéis A e B do quadro 1 representam porcentagens dos trabalhos submetidos ao RAI e REF, respectivamente, classificado pelo sistema ABS de revista em que o estudo foi publicado. O sistema ABS, que ranqueia os periódicos em níveis entre o 1 no nível mais baixo e o 4 estrela, o nível mais alto, essa racionalidade está também presente no sistema que usam métricas mais contínuas, como o fator de impacto da ISE ou do índice H da Scopus. E também encontra um paralelo entre outros sistemas nacionais, como o sistema Qualis, que ranqueia os periódicos numa escala que evolui do nível C, mais baixo, para o A1 mais alto.
Na nossa análise acerca da dimensão internacional, trabalhamos com as 5 principais revistas de finanças, que compõem a categoria 4 estrela da lista ABS, da ABS que foi demonstrada anterior no quadro 1, que é a JF, a JFE, a RFS, a JFQA e a ROF. No quadro 2, analisou-se uma dimensão internacional, analisando todas as pesquisas publicadas em agências financeiras e investigou os padrões de publicações ao longo do tempo. Concentrou-se em análise especificamente nos 5 principais periódicos, a Journal of Finances, Journal of Finances Economics, a Review of Finances Study, Journal of Finances and Quantitative Analysis e a Review of Finances, que é a RFS, JF, JFE, ROF e JFQA, que são os periódicos que são classificados na categoria 4 estrela da lista ABS da análise anterior. No quadro 3, na coluna 1, indica o número absoluto de estudos que empregam uma abordagem empírica, incluindo todos os tipos de análise, com dados mais trabalho empírico, predominantemente quantitativo, como principal projeto de pesquisa. Enquanto a coluna 2 fornece os números relativos para o número total de papéis na amostra, durante todo o período amostral. 3.474 artigos foram de natureza empíricas, quantitativas, representando 73% de todos os artigos analisados. No quadro 4, fornece uma visão geral das fontes de dados que foram usadas nos estudos empíricos, tanto em diferentes finais, bem como ao longo do tempo. O painel A fornece o número absoluto de estudos que baseiam apenas em fontes padronizadas, coluna 1, sua proporção em relação a todos os estudos empíricos, a coluna 2. Enquanto os painéis B e C apresentam os valores absolutos em relativa à representação de estudos usando apenas conjunto de dados não padronizados. E estudo usando também uma combinação padronizada e não padronizada de conjuntos de dados, respectivamente. Os resultados do quadro 5 indicam que a pesquisa de acadêmicos das universidades dos Estados Unidos é predominantemente na área financeira. No entanto, essa concentração diminui ao longo do tempo. Por exemplo, o número total de artigos com pelo menos um autor de uma instituição nos Estados Unidos é 4.089. Coluna 1, painel A, que representa 86% de toda a amostra. E na coluna 2, painel A, essa concentração de autoria de artigos de finanças em instituições americanas parece particularmente evidente na parte superior da jornada financeira. O Journal of Finances, onde 90% dos artigos publicados tem pelo menos um coautor baseado em instituições dos Estados Unidos. Desta forma, pode-se argumentar que isso reflete o fato de que as finanças como disciplina acadêmica se originaram nos Estados Unidos e ainda uma grande parcela da Bolsa Geral é realizada também nos Estados Unidos. Passando para o painel B, analisamos a proporção de artigos de autoria exclusiva de pesquisadores afiliados a instituições norte-americanas, a parcela para os quais todos os autores são afiliados às instituições americanas é um pouco menor, com 70% de todos os artigos tendo apenas os autores dos Estados Unidos, coluna 2. Enquanto esse número diminui para 54% na década mais recente, coluna 12. No entanto, em todas as revistas, exceto a Review of Finances, a proporção de artigos de autoria exclusiva de pesquisadores norte-americanos ainda é cerca de 50%, desde 2010. Desta forma, pode-se argumentar que essa medida fornece o melhor indicador da concentração de autoria baseada nos Estados Unidos, pois os números apresentados no painel A do quadro 5 também pode estar alinhado com um cenário de pesquisa cada vez mais internacional, onde autores de todo o mundo, de vários países e continentes, colaboram.
Quadro 6. Os resultados apresentados no quadro 6 indicaram uma forte dependência dos conjuntos também de dados dos Estados Unidos, entre os estudos empíricos quantitativos. Por exemplo, na coluna 1 e 2 do painel B, que 3.008 artigos representando 89% de todos esses estudos publicados nas 5 revistas top financeiras, do conjunto de dados cobrindo os Estados Unidos. Enquanto apenas 162 artigos representam 5% dos estudos empíricos a empregar um único país, que não seja os Estados Unidos, coluna 1 e 2, painel A. Também, ainda no quadro 6, vamos para o painel C e D. Um total de 206 estudos, ou seja, 6% de todas as publicações empíricas usaram conjuntos de dados de vários países. Valores derivados de agregação dos números nos painéis 6 e D, 1 e 2, respectivamente. Esses 206 apresentado grifado em vermelho. Vamos ao quadro 7. O quadro 7 apresenta os números que a cobertura dos dados de publicações empíricas quantitativas por localização do autor. Em particular, distinguimos entre publicações para os quais nenhum dos autores é afiliado em uma instituição dos Estados Unidos, no painel A, cujas publicações são de todos os autores de instituições dos Estados Unidos, painel B, e publicações para os quais pelo menos um autor seja filiado a uma instituição dos Estados Unidos, painel C. As colunas 1 e 4 correspondem à cobertura geográfica dos dados utilizados na publicação. Discussões e conclusões. O estudo apresentou evidências, principalmente do Reino Unido. Apesar de ter da sua vitalidade acadêmica, ter assumido sua identidade própria de pesquisa em relação à contabilidade e economia, a pesquisa em finanças não está fazendo contribuição proporcional política ou prática. Não está produzindo liderança de pensamento que possa influenciar o comportamento ético dos pesquisadores, tem uma falta de diversidade no que diz respeito à abordagem metodológica utilizada em sua cobertura geográfica, e percebemos uma dependência predominantemente de abordagem positivista, caracterizada por modelos matemáticos sofisticados e métodos empíricos quantitativos. E também uma quase ausência de estudos qualitativos e pesquisas interdisciplinares. Por um lado, a maioria dos acadêmicos de finanças não parece estar interessado em produzir pesquisas orientadas para práticas ou para políticas. Por outro lado, parece que os profissionais também não têm interesse em trabalhar com acadêmicos para obter insights sobre as últimas descobertas das pesquisas. Isso é surpreendente, porque muitos dos profissionais que atuam no mercado financeiro estudaram finanças como disciplina acadêmica em universidade. Nesse sentido, conhecerão as teorias e os conceitos que lhe foram ensinados. Baseando-se no conceito de habitus de border, é irônico que tanto os estudiosos quanto os praticantes de finanças estejam se comportando da mesma maneira. Existindo dentro dos seus próprios hábitos e construindo seu próprio estoque de capital intelectual. Concluiu-se que o foco na publicação elite em finanças e a marginalização implícita de outros periódicos minimiza o impacto e o potencial de inovação da pesquisa financeira. Para iniciar a mudança, é imperativo incentivar bolsistas de finanças que eles desenvolvam agendas de pesquisas que são criticamente desafiadoras, mas potencialmente abordam questões diferentes, usando uma pluralidade de abordagens. Vamos apresentar agora algumas sugestões, tanto para a academia quanto para pesquisas futuras. Primeiro, a necessidade de compreender a institucionalização das convenções na prática financeira.
Segundo, encontrar uma fonte ampla de ângulos através dos quais a academia possa impactar os profissionais. Terceiro, revistas financeiras alternativas devem oferecer maior prioridade como primeiras escolhas dos seus pesquisadores ao decidir onde publicar seus trabalhos mais promissores. Quarto, os programas de doutorado devem ampliar os materiais de metodologia do que puramente economia e econometria. Quinto, os acadêmicos de finanças devem se envolver com trabalhos relacionados às políticas. E sexto, criações de redes robustas de inovações de conhecimento entre profissionais e acadêmicos. E também as modificações na forma como teoria de finanças é ensinada, incluindo e ampliando materiais de macroeconomia, história financeira, finanças comportamentais, estatísticas não gaussianas, gestão de risco e ética. E também precisa promover uma cultura em que os melhores pesquisadores do mundo percebam que trabalhar em uma ampla gama de questões e estudo de mercados fora dos Estados Unidos resultarão em trabalhos publicáveis em periódicos reconhecidos ao invés de desprezar sua reputação, o que comprometerá suas carreiras, em última análise, seus salários. Isso fornece uma rota possível que permitirá que, provavelmente, por meio do trabalho de novos pesquisadores, abordam as questões que realmente preocupam a economia e a sociedade globais. Obrigada pela atenção, bom estudo e boa aula a todos.